E depois de tantos pedidos de impeachment contra o STF, contra Alexandre de Moraes, chegou finalmente a hora. A oposição fez a sua parte, o povo foi pras ruas. Os parlamentares da direita protocolaram o pedido de impeachment de Moraes. Agora falta, claro, o Dr. Pacheco pautar o pedido. E o que ele respondeu aos parlamentares que protocolaram o pedido é o que você vai ver em instantes. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever. Isso é realmente importante para o crescimento do canal. Mas vamos ao que importa no momento. O que é que contém nesse pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes? O mais significativo é a lista de crimes de Xandão: violação dos direitos humanos e do direito legal, abuso de poder, prevaricação que desencadeou a morte de Clériston Pereira da Cunha, Clezão, prisão preventiva para obtenção de delação premiada, Felipe Martins, desconsiderar parecer da PGR nas prisões do 8 de janeiro. Violação das prerrogativas de advogados. Não conceder liberdade provisória para quem tem problemas de saúde grave nos casos do 8 de janeiro. Dilatação das prisões. Violação dos direitos políticos de parlamentares. Uso indevido de recursos tecnológicos do Tribunal Superior Eleitoral para produzir relatórios paralelos para o STF. Twitter Files Brasil. Todas as denúncias já reveladas pelo Twitter Files. Interpelação do Congresso norte-americano por parte de ações de Moraes. Até que tem bastante coisa, mas a gente sabe que tem muito mais do que isso. Para começar, Rodrigo Pacheco cancelou a sessão do Senado de hoje, para evitar que senadores da direita pudessem falar no parlamento. Eduardo Girão registrou o momento. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Nós estamos aqui no plenário do Senado, 14h15, tem mais 15 minutos para saber se a sessão não deliberativa vai acontecer. Por uma norma baixada no ano passado, que nunca foi assim nos 200 anos do Senado, mas foi baixada uma norma pela presidência da casa que só pode abrir a sessão quem for da mesa diretora. E muitas vezes sessões não foram realizadas porque ninguém da mesa conseguiu vir para abrir. E o que nós estamos apelando para o presidente, outras vezes ele autorizou extraoficialmente, é que a gente possa fazer os nossos discursos, ser a voz da sociedade, seja daquela tribuna ali, seja dessa aqui. Na democracia relativa desse país, eles tentam calar a direita. Mário Frias também gravou o momento que antecedeu a fala de Pacheco. Desculpa. Você quer mandar um recadinho pra ele aí? Manda um recadinho aí. Escreve aí um recadinho pra ele. Qual recado você manda para Pacheco? Mas finalmente, qual foi a resposta de Pacheco para os senadores da direita? Dizer muito à presidência do Senado, que é uma satisfação recebê-los, não só os senadores e senadoras, que já usualmente estão conosco aqui na presidência do Senado, definindo a pauta do dia a dia da nossa casa, mas em especial os deputados federais e deputadas federais, mais absoluto respeito. Quando me foi solicitado pelo senador Magno Malta e pelo senador Marcos Rogério que pudessem receber, e o senador Eduardo Girão, que pudessem receber, evidentemente a mim não havia outra alternativa senão recebê-los, ouvi-los, porque nesses 3 anos e 8 meses que eu estou à frente da presidência do Senado, nós podemos ter muitas divergências, diferenças de ideias, mas nunca me faltou lianeza, educação, respeito aos colegas parlamentares, seja na condução da presidência do Senado, seja na condução da presidência do Congresso Nacional, porque é de fato minha obrigação ouvir e encontrar bons caminhos e soluções para as muitas crises que ao longo dos anos a gente vem vivenciando no Brasil. Quero dizer que a posição da presidência do Senado, dos nossos colegas senadores e senadoras haverão de concordar, é sempre uma situação muito delicada, muito difícil, cuja tomada de decisões não necessariamente advém de uma vontade pessoal ou de uma percepção pessoal de quem ocupa essa cadeira. É uma avaliação muito mais ampla e eu sempre fui pautado pelo diálogo com a relação com os demais poderes e internamente com a relação com os meus pares. Fui eu que criei na presidência do Senado a liderança da oposição, bem liderada pelo senador Rogério Marinho, agora interinamente pelo senador Marcos Rogério, justamente por essa compreensão de que a oposição cumpre um papel absolutamente fundamental para a democracia e para o progresso do Brasil.
Essas decisões na presidência do Senado, que a gente tem que pautar pela responsabilidade que o cargo representa, elas devem ser tomadas com base técnica, com base legal e, obviamente, com critério também de ordem política, né? Um pedido dessa natureza. Você ouviu bem o que ele disse. Não é apenas uma ordem legal, protocolar, tem também a ordem política. A gente sabe que o impeachment tem o fator político. O povo nas ruas pedindo impeachment é claramente da direita. Mas ele não pode deixar de pautar um projeto de impeachment por questões políticas. Ele tem que seguir o protocolo legal. Ainda mais quando o Supremo, que devia prezar pela lei, está agindo de forma política, que deveria ser atribuição do Senado. No Brasil, ao longo de toda a existência do Senado, da Câmara e do Supremo, pressupõe naturalmente a avaliação técnica, e aqui temos o jurista que naturalmente deve ter cuidado disso, mas há também um critério político, que pressupõe numa casa política também um exercício de maioria. E algumas decisões tomadas ao longo desse tempo, eu destaco algumas delas que tomei, senador Marcos Roger, ao longo dessa minha estada na presidência do Senado. Uma, particularmente, que me lembro, foi um pedido feito dessa mesma natureza pelo então presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, que é apoiado por todos que aqui estão. E óbvio que aquilo nos instava a um dilema enorme, né? De um pedido de impeachment feito pelo presidente da República, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, e a minha decisão naquele momento, com base no parecer da advocacia do Senado, que foi tomado naquela ocasião, com a maior celeridade possível, foi no sentido da inadmissibilidade, em razão de todos os contextos, não só da parte técnica, mas também do critério político daquele instante. Um outro dilema também que me lembro, senador Rogério Marinho, Vossa Excelência não estava aqui ainda, em 2022, quando na véspera ou às vésperas da eleição, com a prisão do ministro da Educação, não estou aqui entrando no mérito, mas uma prisão do ministro da Educação do governo do presidente Bolsonaro, houve pela oposição um pedido de CPI para a apuração dessas questões do MEC. E a minha decisão, tanto quanto foi aquela em relação ao pedido de impeachment do presidente da República em face do ministro Supremo, a minha decisão foi que naquele período eleitoral nós não faríamos uma comissão parlamentar de inquérito, cujo desdobramento, cujo desfecho seria naturalmente de índole eleitoral, interferiria nas eleições. Então, ou seja, o cara tá assumindo que nunca toma partido do lado da direita e usa o lado político dele e as suas questões pessoais com o STF para dizer o que vai ser pautado e o que não vai. Como essas decisões, outras tantas foram tomadas, e de minha parte sempre com muito critério, com o máximo de isenção possível, o máximo de imparcialidade possível. Alguns criticando, dizendo em hora que era favorecido, outro era favorecido, outros criticando porque não se favorecia eles próprios, mas sempre tomando essas decisões com bastante honestidade intelectual, com bastante critério técnico e com critério político. O que ele tá fazendo é pura enrolação, embromation, tá enchendo linguiça. Ninguém tá pedindo para ele empichar Moraes, tirar Moraes do cargo. O que a oposição pede é pautar o impeachment, colocar o impeachment em votação. Se a maioria achar que Moraes deve ficar, que Moraes fique, mas pelo menos coloque em pauta. E pelo que deu a entender, ele não vai pautar esse pedido de impeachment. Nessa fala inteira, ele não considerou o fator político do povo nas ruas. Nessa democracia inabalada já foi tudo decidido por Lula, Moraes, o STF. Não existe mais lei, constituição, não segue mais o processo legal. Ele apenas vai dar uma satisfação, vai dizer que não deu, vai dizer que é um fator político, vai dizer que não dá e tchau, acabou. Não adianta povo nas ruas, não adianta protocolar impeachment. O que tem que acontecer é parar o país. Os deputados, os senadores têm que travar o Congresso. E o povo tem que promover uma greve geral. Só o país parando para voltar à normalidade institucional. E essa normalidade só vai ser possível com o impeachment de Alexandre de Moraes. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os três poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas
temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.